nós noticiamos a história da Cláudia. Foi o triste caso da mulher que foi assassinada dentro da padaria que ela trabalhava na cidade industrial de Curitiba. E mais uma vez estamos acompanhando essa tragédia. O repórter Ricardo Pereira, ele segue no caso. Ricardo está comigo aqui me ajudando a apresentar o balanço geral, trazendo as notícias ao vivo na medida em que elas vão acontecendo. Ricardo, hoje aconteceu a oitiva dos filhos do casal. Eles foram, os 3 filhos foram até a delegacia. E o que você sabe? O que foi falado ali dentro? Oi, Furlan, de fato esses depoimentos ainda estão acontecendo. A nossa reportagem está aqui durante toda a manhã desta sexta-feira acompanhando essa importante etapa desse processo. Então presta um depoimento aqui a delegada Emanuele Siqueira, os filhos da vítima, A gente está falando de 3 filhos de 22, 19 e 26 anos. A Mel Aparecida de Souza, de 22, o Eduardo Souza Rissardo, de 19 e a Camila Souza, de 26. Aliás, Furlan, uma informação importante, a Camila teve ferimentos nessa situação, também foi atingida pelo pai e logo mais, ainda hoje, ela passa por uma nova cirurgia. A informação que a gente tem é uma cirurgia para religar o tendão. Já que ela foi ferida, teve esse dano, ela precisa mais uma vez ser submetida a esse procedimento médico, esse procedimento cirúrgico nas próximas horas. Foi ferida pelo pai no momento em que ele estava ali atacando a Cláudia e também acabou atingindo pelo menos 2 dos 3 filhos. Ao meu lado está o irmão da Cláudia, o Marcos, que é comerciante, que no dia recebeu uma ligação dos sobrinhos informando que a mãe tinha sido esfaqueada, que era para você correr para lá. É, isso daí mesmo. Meu sobrinho me ligou e falou: vem tio, vem para cá logo, que meu pai matou minha mãe e esfaqueou a filha também, a Camila, e ele também. Questão da separação. A Cláudia descobriu que ele estava utilizando alguns sites, aplicativos de relacionamento, mesmo estando casado com ela. É isso daí, elas descobriram e a minha irmã falou que não queria mais nada porque o que ele estava fazendo não era justo, que eles estão trabalhando e ele fazendo isso daí. E ele falou que em momento nenhum ele ia se separar. Quando ela pediu a separação, o que ele passou a falar? Ele tentou conversar com ela ou já partiu para ameaça? Não, ele queria conversar com ela, falou assim que ela era tudo para ele, queria conversar com ela, que não ia fazer nada com as crianças, nem ela, até aí, E ela não podia, que ela tinha uma medida protetiva, não podia conversar com ele. Todo mundo falou: não conversa com ele, que você não pode. Aí ele tentava conversar com as crianças, ligou para mim, para ele conversar com ela, para ele ter uma chance de conversar, entendeu? Em nenhum momento aparecia que... No começo ele falou que queria todo mundo, quando minha irmã entregou a chave do carro para ele, pediu um carro e entregou um dinheiro para ele, falou para minha irmã: que você vai pro inferno, eu não quero saber das crianças, não quero saber de ninguém. E sumiu. Aí ele começou a ligar para todo mundo que queria uma chance, queria conversar com ela, e minha irmã estava com medida protetiva, não podia conversar com ele. E ele ligava para as crianças, ficava o dia inteiro: eu quero falar com a tua mãe, vamos marcar para falar com a tua mãe. E as crianças: não. Falou que ia se matar. Falou que tinha comprado arma. Falou que tinha trocado, falou pra minha irmã: eu troquei o carro naquilo que mesmo que você tá pensando. Eu vou ir atrás de vocês. E aí no dia, ele sabendo que tava todo mundo de olho, que a vizinhança tava esperando ele chegar para evitar que ele tivesse contato com ela, ele veio pelos fundos, subiu o muro. Fundos, deixou o carro 2 quadras longe, entrou pelos fundos, que nós sabemos que tava com 3 facas. Inclusive tem até uma lima, ele alimou as facas antes dele entrar para dentro da casa. Ele veio pelos fundos, pulou pelo telhado, entrou pelo telhado e já foi direto na minha irmã. E o que teus sobrinhos, Marcos, falam em relação a isso? Eles estão temendo pela vida também? Eles foram feridos nessa situação, eles têm medo que o pai saia do hospital, não seja preso e mate eles? Não, eles têm medo, igual eles falam, eles têm medo que o pai deles, por isso que já tem que ser condenado. O cara tem que ser condenado, um cara que mata a esposa com 17 facadas. 17 facadas foi. 17 facadas na minha irmã, mais na Camila e mais no Eduardo. Uma pessoa dessa não pode ficar solto. Ele tinha intenção de matar os filhos, será? Qual pai que não vai ter intenção de matar o filho e dar facada pra tu que é lado? Então é um homem que não pode ficar solto. O cara não pode ficar solto, um cara desse tem que apodrecer na cadeia. Como que tá o sentimento pra você agora nesse momento? A sua irmã acabou de ser sepultada e tem esse processo policial, Tem que prestar depoimento, é uma questão burocrática, mas precisa ser feito. É complicado, porque a gente enterramos minha irmã ontem cedo, entendeu?
Uma pessoa jovem, tudo pela frente. A única coisa que ela queria é cuidar dos filhos. Não tem nada, falou pra nós. Trabalhei 28 anos, tô 28 anos com esse cara. Eu não quero mais, porque não conseguimos ter uma casa para minhas crianças. Pediu para mim cuidar das crianças, que eles não tinham condições, que não tem casa. Ela acordava cedo, trabalhava o dia inteiro e, no fim das contas, ele estava usando o dinheiro para... As crianças falam, ninguém sabia que o pai fazia com o dinheiro. Porque eles trabalhavam e só pediam as coisas, tem que fazer isso. Eles tinham 2 padarias, uma no sítio e outra no Caximba. Pedia para fazer as coisas, para levar para outra padaria, eles sempre fazendo, mas nunca tinha dinheiro, que as contas tudo atrasadas, aluguel atrasado, luz atrasada. Ninguém sabia o que fazia. Ele estava utilizando o dinheiro da família e ainda aprontando com todo mundo. Só podia ser, né? Tá certo. Obrigado pelas palavras aqui, meus sentimentos, né? Que as coisas corram na medida do possível, da melhor maneira possível, né? Claro que nada vai trazer a Cláudia de volta, mas que a justiça seja feita nesse caso. Pode falar, Marcos. A gente queremos que justiça, entendeu? Um cara desse não pode ser solto. Fica se fazendo de louco aí agora pra ser solto. O cara é manipulador, o cara não é louco, o cara não é louco, ele nunca foi louco e não é louco. Ele tá justificando alguma coisa, tá dizendo que não tá bem? O cara tá no hospital, né? Preso não foi ainda. Tá se fazendo de louco. Tá se fazendo de louco, né? Tá se fazendo de louco pra não ir preso. Tá certo, vamos acompanhar então esse processo até o fim. A delegada Emanuele Siqueira está nesse momento ainda ouvindo os filhos, né? Pelo menos 2 dos 3 filhos também foram esfaqueados pelo pai. E todos eles estão com muito medo de que o pai saia do hospital e não seja preso. Não é esse o entendimento da polícia até o momento. Esse homem saindo do hospital, a informação que a gente tem é que ele vai ser encaminhado à delegacia sim. Ele já está preso, mas ele não está algemado, não está numa cela porque ele está recebendo cuidados médicos. Já que o filho dele, o Eduardo, de 19 anos, quando viu a mãe sendo esfaqueada, ele pegou uma barra de ferro e deu na cabeça do pai para tentar salvar a vida da mãe e para tentar também salvar a própria vida. Por isso que esse homem está no hospital, ele está com esse machucado na cabeça e a gente está acompanhando por aqui. Daqui a pouco a gente volta aqui da Casa da Mulher Brasileira, onde fica a Delegacia da Mulher, da Polícia Civil, para trazer atualizações a respeito desse caso, a palavra do advogado da família e também a gente vai conversar com os filhos do casal, entender um pouco mais essa situação, qual que é a situação deles no momento. É de medo? É de receio? O que a gente sabe? Que além da filha mais velha, que passa hoje por um novo procedimento por conta dessa situação do tendão que eu expliquei há pouco, o Eduardo, de 19 anos, ele está passando à base de remédios. Ele está extremamente abalado. É de se entender, né? Ele presenciou a mãe sendo assassinada pelo pai. Os outros filhos também estão numa situação muito complicada, o psicológico extremamente abalado, mas o Eduardo está precisando de remédio para conseguir sair de casa, para conseguir vir hoje aqui até a delegacia. Então, Furlan, daqui a pouquinho, qualquer novidade, eu volto com você. Olha, muito obrigado, viu, Ricardo Pereira, pelas informações. Olha, eu tô vendo aqui tantas pessoas mandando mensagem dizendo que a imprensa tem fundamental força para poder ajudar numa história como essa. E de que maneira a gente ajuda, né? Um caso como esse vai a júri popular. O cara quebrou uma medida protetiva. Ele queria conversar com a Cláudia, mas a Cláudia não queria conversar com ele justamente por conta dessa medida protetiva. Então o sujeito foi para cima dela já com a intenção de matar. Está no hospital, como o Ricardo Pereira explicou para a gente agora, está internado sob escolta policial. A delegada doutora Emanuele, assim que esse homem sair de lá, já fez o pedido para que ele seja preso imediatamente, preventivamente. E aqui é ele, ó, diante do delegado, no momento em que ele foi ser ouvido, disse que queria ficar calado, não quis falar nada. Não, ser calado, eu quero um advogado. O senhor vai ligar com o advogado, ele vai comparecer aí na sequência se o senhor tiver. Então o senhor vai permanecer calado. Sim. Não, você viu o que ele diz aí, né? Ele vai ficar calado, diz que pede um advogado e quem paga para ele? Defensoria Pública. Dinheiro nosso. Obrigado, Ricardo Pereira, pelas informações.